pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Boa noite. Podemos sentar. Você trouxe a palavra, nós vamos abrir no livro de Romanos, capítulo 9, do 4 ao 12a. Romanos 9, do 4 a 12a. Temos como tema, nascidos da promessa. Romanos 9, do 4 ao 12a, nascidos da promessa. Alguém está vindo pela primeira vez na comunidade? Levanta a mão para a gente conhecer. Aqui no fundo, como é que a gente fala para o irmão? A casa é sua. Muito bem. Muito bem, meu irmão. Vamos ler essa leitura então. São Paulo, ele está falando do povo de Israel, do povo descendente de Abraão. Então, descende de Abraão dois povos, o povo judeu e o povo árabe. E São Paulo está fazendo uma comparação entre o filho da promessa e o filho da carne. Vamos entender o que o Senhor quer dizer e como nós podemos trazer isso para a nossa realidade hoje. Então, nós temos nessa leitura a promessa, os filhos e um versículo que fala da escolha de Deus. Interessante. Palavra de Deus a partir do versículo 4 do capítulo 9. Eles são os israelitas. A eles foram dadas a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas e os patriarcas. Deles descende Cristo, segundo a carne, o qual é, sobre todas as coisas, Deus bendito para sempre. Amém. Então, de Isaac, Isaac e Jacó, nós temos os israelitas, e Paulo está dizendo, e deles descende pelo sangue Cristo. Mas a leitura continua. Não quer dizer, porém, que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os que descendem de Israel são verdadeiros israelitas, como nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Abraão. Mas é em Isaque que terás uma descendência que trará o teu nome. Gênesis 21, 12. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que serão considerados como descendentes. Realmente a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Gênesis 18, 10. E não somente ela, senão também Rebeca, que concebeu 2 filhos de um só homem, Isaque, nosso patriarca. Antes mesmo que fossem nascidos, e antes que tivesse feito bem ou mal algum, para que fosse confirmada a liberdade da escolha de Deus, que depende não das obras, mas daquele que chama. Palavra do Senhor. Muito bem. Vamos tentar clarear um pouco a leitura, para que a gente entenda o que Paulo está falando. Paulo está justificando, dentro do livro dos Romanos, a lei e a importância também do povo de Israel. E todos nós somos descendentes do povo judeu, não mais segundo a carne ou segundo o Espírito, mas a partir de Cristo, porque Cristo era judeu. Pois bem, não dá para dizer pela carne ou pelo Espírito, né? Mas a partir de Cristo
nós somos descendentes também do povo de Israel, e os pais na fé do povo judeu também são os nossos. Os patriarcas do povo judeu também são os nossos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Todos os profetas do Antigo Testamento, que fazem parte do cânon da nossa Bíblia, são profetas judeus, e todos eles também estão na nossa linhagem, aí uma linhagem espiritual. Pois bem, vamos olhar então essa questão da promessa. São Paulo ele diz: não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. O que é isso? Então, para a gente entender, Deus disse a Abraão, já em idade avançada, e sua esposa Sara, também em idade avançada, não tinha mais como eles ser pais, e Deus disse que Abraão iria ter um filho, né? Não tinha mais como Sara gerar um filho no seu ventre, mas queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse assim: nosso Deus é o Deus do impossível. Pergunta para ele: tem algum impossível na sua vida? Fala para ele: se tem, é porque você ainda não apresentou para Deus. Fala para o seu irmão: apresenta para Deus. Muito bem, isso é uma verdade, não podemos esquecer disso. Porém, nós sempre queremos e precisamos ajudar. Deus nos chama, mas nós temos que dar nossas respostas, nós temos que dar a nossa resposta, sustentar o nosso sim, e às vezes nós extrapolamos um pouquinho. Foi o que aconteceu. Deus fez uma promessa, Deus fez uma promessa, Abraão, tu vai ser pai. E a mulher dele então pensa, não vai ser um filho meu. E dá a escrava para que Abraão tivesse um filho com a escrava Agar. E esse filho então, ele foi criado para ser filho de Abraão e Sara, não filho de Abraão e Agar. Era como se fosse uma barriga de aluguel. A escrava gerou o filho do pai, mas na realidade a mãe vai ser a esposa. Mas não funcionou muito bem. Por que não funciona bem? Não funcionou bem. Diga comigo: porque não era a vontade de Deus. Não foi assim que Deus planejou? Fala para o seu irmão assim: quando Deus planeja, dá certo. Quando nós planejamos, fala para o seu irmão: nem sempre. Nem sempre, né? Olha só, meu irmão. Deus disse que Abraão e Sara iriam ser pais, e de fato, depois nasce Isaque. E Abraão então ele tem com Agar um filho chamado Ismael, e Abraão despede Agar, porque depois que Isaque nasceu, começou a ter ciúme. A Sara começou a ter ciúme, essas coisas que não acontecem mais nas famílias de hoje, né? Ciúme. Eu vou ter que explicar ciúme para vocês entenderem o que é ciúme. Não tem mais. Mas por causa do ciúme, Abraão despede Agar com o seu filho e ela vai embora, mas Deus não desampara. Diga comigo: Deus não desampara ninguém. Porque Deus é justo. Fala para o seu irmão: Deus é justo, meu querido. Deus é justo. E Deus promete que Ismael iria ser pai de um grande número, ter muitos filhos. Ismael seria um homem da espada e nunca iria sair de frente dos seus irmãos. Quem é o irmão de Ismael? Quem é o irmão de Ismael? Isaque. De Isaque descende o povo judeu. De Ismael descende os árabes. E depois, com Maomé, entrou uma religião no meio dos árabes chamada Islã. É isso? Islamismo. E aí, nós entendemos um pouco porque que eles sempre estão em luta. Sempre estão em luta. Mas não é a briga
do judeu com os árabes que eu quero falar. Eu quero dizer para você, e a Bíblia quer trazer para nós com esse tema, temos uma promessa, e a promessa, ela se concretiza em Jesus Cristo, é uma promessa de vida eterna, uma promessa de vida eterna. A promessa não acontece se nós vivermos a nossa vida na carne. A promessa de Deus vai se realizar de forma se consumar, consolidar um dia, mas ela vai se realizando de pouco a pouco na nossa vida. Porque todos os dias Deus nos dá a oportunidade de vivermos e promovermos o céu para o irmão. E o que nós entendemos como céu? O lugar da presença de Deus. Todos os dias eu tenho oportunidade, você tem a oportunidade de promover para o irmão um lugar aonde Deus está presente. Um lugar onde não tem briga, um lugar onde não tem ciúme, um lugar onde não tem discórdia, um lugar onde não tem inveja, e por aí afora. Quem que tem que promover o céu para o irmão? Você pode me ajudar? Quem tem que promover o céu para o irmão? Quem é que me dá essa oportunidade? Deus. Deus me dá a oportunidade de promover o céu para o meu irmão. Mas na prática, nem sempre dá certo. Nem sempre dá certo. Então, olhe só, meu irmão. Nem todos os filhos são realmente filhos. Todos somos filhos de Deus. Todas as pessoas que existem nesse mundo, acreditando ou não acreditando, Deus tem como filho. Deus tem como filho. Mas nem todos vivem como filhos de Deus. Nem todos querem viver essa promessa, nem todos, a grande maioria, já não crê mais nessa promessa. Parece que a promessa está distante. Não, Deus não está distante. Deus está próximo de você. Você pode tocar em Jesus Cristo, você pode sentir o Espírito Santo. Se nós quebrarmos aquilo que tem enrijecido, endurecido o nosso coração, endurecido o nosso entendimento. Quem que tem que quebrar isso? Espírito Santo venha, quebranta, quebra a dureza do meu coração. Ele quebra, mas de verdade você quer. Quando Deus quebra a dureza do meu coração, eu começo a enxergar Deus presente no outro. Mas enquanto há dureza no meu coração, eu enxergo o quê? Falhas, defeitos, dificuldades. Eu enxergo às vezes o temperamento, o mau humor. E isso vai enrijecendo mais e mais o nosso coração. Irmão, nem todo israelita é verdadeiro israelita. Nem todo filho de Deus vive como filho de Deus, porque ainda queremos viver, ou não que queiramos viver, mas acabamos vivendo muitas obras da carne, que São Paulo narra muito bem, né? Inveja, discórdia, ciúme, bebedeira. Olhe só o que gerou essa contenda: ciúme de Sara. Ciúme de Sara. Nós somos filhos da promessa. Nós não somos descendentes da carne. Já então está condenado todo o povo árabe? Claro que não. Se fosse assim, Deus não teria abençoado o Ismael enquanto ele estava indo embora com a sua mãe. A promessa que Deus fez a Abraão, quando Abraão sai da sua terra, é a promessa de herdar uma terra que mana leite e mel. Ou seja, você vai habitar numa terra onde tudo dá. Onde tudo dá. Porém, é preciso perpetuar a promessa. Nós estamos como cristãos, meu irmão, há quanto tempo? Desde o nascimento de Jesus Cristo, se contarmos ali o ano zero, nós vamos completar agora 2022 anos de cristianismo. Se considerarmos a ascensão de Jesus, a vinda do Espírito Santo, então vai diminuir um pouquinho, uns 33, 34, 35, 30, depende. Mas considerando o ano zero, olhe só,
Quantas pessoas vão perpetuando, transmitindo a promessa, né? A pessoa, ela morre no estado de graça, ela vai herdar a promessa, mas ela ela ensinou a respeito da promessa, a promessa de eternidade que nós temos em Cristo Jesus. E aqui entra a minha responsabilidade, a tua responsabilidade de filhos da promessa, perpetuar, fazer com que essa promessa esteja acesa, esteja viva no coração dos nossos filhos, nos nossos amigos, das pessoas que se reúnem conosco, das pessoas que conhecemos. E aqui na comunidade nós dizemos o quê? Poderemos dizer assim: perpetuar a promessa de eternidade é ser reflexo do amor apaixonado. Mas isso, todo carisma, precisa ser vivido por todo batizado, mesmo que eles não tenham, o batizado em si não tenha consciência de carisma, como muitos filhos da comunidade. Eu também antes não tinha nem consciência de carisma, de coisa nenhuma, de nenhuma congregação, ordem ou comunidade. E todos eles, por serem particularidade de Cristo, né, na vida de cada família religiosa, eles também estão presentes na vida de todo batizado. Não para ser vivido como um carisma, mas estão presentes. E vez ou outra, cada pessoa, ela acaba vivendo uma dimensão de um carisma da igreja, porque o carisma é da igreja. Então, olhe que bonito isso. Deus me chama para perpetuar a promessa. Eu vou viver a promessa aqui enquanto estiver vivo com vocês. Eu vou pregar para que você conheça, para que você se encante com Jesus Cristo. Parece que nós perdemos, não o encantamento na palavra de feitiçaria, né? Mas esse gosto, esse prazer de estar com Jesus Cristo, esse prazer, esse gosto, esse desejo de fazer com que outras pessoas conheçam Jesus Cristo, que outras pessoas venham participar, não só aqui do avivamento, mas participar da vida da igreja. Parece que nós perdemos esse entusiasmo, estamos vivendo o medo do Covid, o medo do fim do mundo, o medo disso e daquilo, e estamos esquecendo que precisamos colocar muitos no caminho do Senhor, porque senão nós vamos falar da promessa, e na hora da nossa partida é possível que a gente não consiga alcançar aquilo que dizemos que pregamos. Consegue entender isso, sim ou não? O povo perdeu esse, vou usar essa palavra, encantamento, essa coisa gostosa de dizer, de falar de Jesus Cristo. Entre nós ainda tem isso, mas lá fora, cada vez mais estamos amedrontados, irmão, e eu não falo de nós só aqui não, eu falo no geral. Um irmão disse, eu convidei ele para vir aqui, para viver um momento conosco na comunidade. Ele disse, mas eu não disse que era aqui, eu disse: vocês estão pregando, tu e tua esposa? Não. Por quê? Porque nós não temos mais um grupo de oração, a gente não está participando, o padre fechou o nosso grupo e nós não conseguimos ainda nos inserir em outro. O padre fechou o grupo. Bem, culpa do padre? Mas por que não se inseriu já no outro? Enfim, sabe, está entrando num comodismo, essa coisa gostosa. A gente tinha desejo antes de falar de nós, desejo de trazer as pessoas para o encontro com Deus. Agora parece que nós perdemos até isso. Fala para o seu irmão: deixe o Espírito Santo te renovar, meu filho. Ah, mas aí eu tenho que fazer tanta coisa. Deus nunca deixou de fazer nada por você. Deus nunca deixou de fazer nada por mim, e eu tenho visto muita gente abandonando os dons de Deus. Ontem fiquei sabendo uma coisa que até agora, não vou contar aqui não, mas até agora, isso me dói no coração, em saber que pessoas tão cheias dos dons, da pregação, do canto, da composição, da escrita, perdidos. Perdidos, irmão. Olhe bem para a palavra de Deus. Por último, quer dizer o seguinte, versículo 11. Vai falar da Rebeca, dos 2 filhos, são gêmeos, e Deus escolhe lá dentro do ventre, antes deles terem praticado qualquer obra, que Deus pudesse escolher: você é bonzinho, então eu vou te escolher para ser pai da fé. Não.
E aqui entra uma coisa bonita que às vezes nós não entendemos, olhe só. Vou ler o versículo 11. Antes mesmo que fossem nascidos e antes que tivesse feito bem ou mal, para que fosse confirmada, está falando ali de Esaú e Jacó. Antes mesmo que fosse confirmada a liberdade da escolha de Deus. Deus tem liberdade de escolher por aquilo que tu pratica, claro, por aquilo que eu pratico, Deus tem liberdade de escolher, sim. Mas para Deus, Ele não faz assim. Olha que bonito. Eu vou ler de novo. Para que fosse confirmada a liberdade da escolha de Deus, eles não fizeram nada para que fosse confirmada a liberdade da escolha de Deus, que depende não das obras, mas dele mesmo que chama. Eu vou ler o versículo todo. Antes mesmo que nascessem os filhos de Rebeca, os filhos de Isaque, e antes que tivesse feito bem ou mal algum, para que fosse confirmada a liberdade da escolha de Deus. Porque às vezes nós escolhemos assim, praticou bem, praticou mal, foi bonzinho, não foi, não é? Às vezes a gente... Não, Deus não é assim. E aqui eu quero dizer para você, para concluir. Às vezes eu penso que a vocação é minha. Quantas vezes tive conflito com isso? Lá no começo. A vocação não é minha. Deus escolhe, Deus chama, Deus capacita e Deus confirma. Diga comigo, Deus escolhe, Deus chama, Deus capacita, Deus confirma. Para quê? Primeiro, para perpetuarmos a promessa da qual nós nascemos. Não pense que o sim que você deu a Deus, que o padre deu a Deus, que a freira deu a Deus, né, que o Papa, enfim, foi porque eu decidi dar o sim a Deus. Deus já vinha seduzindo-nos para isso. Foi Deus que chamou. Não porque somos bons ou ruins, não porque mereçamos, Deus nos chamou. Só que Deus nos chamou, e eu vou repetir as palavras. Deus escolhe. Diga comigo, Deus escolhe. Deus chama. Deus capacita. Deus confirma. Olha para o seu irmão, para você e eu perpetuarmos a promessa de vida eterna. Fala para ele, aleluia. Diga para ele, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Inclina um pouco a tua cabeça, deixa essa palavra se alojar na tua mente, no teu coração, para produzir em ti os efeitos necessários de vida eterna. Inclina a tua cabeça.